Apocalipse 1. A gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de um dos discípulos de Jesus. Glória. Todos encontraram? Amém. Amém? Eu vou ler apenas o versículo 9 e depois podem se sentar. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Amém? Podem sentar. Vamos orar só mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um nessa noite. Eu peço, crendo e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, livro de Apocalipse, né? O livro da revelação. Ele foi escrito por João em torno de 95 depois de Cristo. E quem era João, né? Acho que alguns aqui já devem conhecer. Era um dos 12 discípulos. Ele era irmão de Tiago. E ele era pescador antes de aceitar seguir Jesus. E ele escreveu 5 livros. João, o Evangelho de João. As cartas, são 3 cartas escritas por João. E Apocalipse, que é o livro da revelação. E eu recebi a missão nessa noite de falar sobre experiência, né? E quando eu estava orando, inclusive o Senhor me trouxe essa palavra quando eu estava na intercessão, não hoje, no outro dia. E eu falei, amém, eis-me aqui. É uma palavra muito dura, né? Mas o Senhor, Ele precisa transformar os nossos corações. Glória a Deus. João, ele teve diversas experiências com Jesus. E algumas delas são relatadas na Bíblia. João, ele estava na transfiguração. Ele estava no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi orar antes da crucificação. Ele viu a filha de Jairo ser ressuscitada por Jesus. Foi um dos poucos que estavam lá, porque ele mandou sair todo mundo, só deixou Pedro, João e Tiago e os pais da menina, né? Então, assim, são pouquíssimos relatos que eu estou falando para vocês de João, das experiências que João teve enquanto Jesus ele estava aqui conosco na terra, né? Em carne. E ele também teve uma grande missão que eu acho lindo. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, incrível. João, quando Jesus estava na cruz, ele dá uma missão linda para João, que foi para ele cuidar da mãe dele, Maria. Olha o nível de relacionamento e intimidade que João não tinha com Jesus. Inclusive, ele foi o único dos 12 discípulos, apóstolos, que estavam na crucificação de Jesus. Então, olha que lindo, né? Tudo isso que João viveu com Jesus. E em Apocalipse, Jesus já não estava em carne conosco. E ele estava sendo perseguido por anunciar a mensagem de Deus. Que ele fala aqui no versículo 9, né? Que ele foi levado à ilha de Patmos porque ele estava anunciando a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. E quando eu estava, né, orando sobre experiência, Jesus, ele me levou a pensar assim, muitas vezes a gente ora e pede por experiência com o Senhor, né? Ah, Senhor, me dá experiência, eu quero ter uma experiência nova contigo. Mas será
que a gente está realmente pronto para ter as experiências que o Senhor quer ter conosco? Porque a experiência de João nesse capítulo foi ser levado para a ilha de Patmos, isolado. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a ilha. Era uma ilha pequena, rochosa e isolada. Era como se fosse uma prisão natural, porque as pessoas ficavam lá e não tinha como fugir, porque não tinha para onde ir. Ela era isolada, ela era escassa, não tinha recurso, não tinha nada. Ela ficava localizada no Mar Egeu e os romanos eles utilizavam essa ilha para banir quem não concordava politicamente e religiosamente com eles. Então, a experiência de João nessa fase aqui da Bíblia, né, porque tiveram outras, foi ser isolado na ilha, sem recurso, sem nada. E quando eu refleti sobre essa pergunta, eu também me fui levada a pensar nos outros personagens, né? Paulo ficou cego, Pedro foi preso, e mais lindo é que eles estavam nessa experiência de sofrimento e eles não estavam reclamando. Será que se a gente tivesse experiência com Jesus, né? Ah, Senhor, me dá experiência. Será que a experiência que Jesus fosse dar pra gente, a gente ia, eis-me aqui, Senhor? Ou a gente ia estar reclamando, ia estar murmurando, ia falar, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Então, foi isso muito forte no meu coração, porque até nisso a gente tem que estar. Às vezes você está vivendo uma experiência com Deus, só que você está murmurando, né? Às vezes eu estou vivendo uma experiência com Deus e eu estou murmurando. Então, que a gente fique mais atento a isso, e até no que a gente pede. Eu não estou falando nem no microfone, né? Glória. Vamos lá, voltar para a palavra. No versículo 10, ele continua, né? Aí ele está falando da experiência que ele teve. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito Santo, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me dizia: escreva num livro o que você vai ver, e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos, como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Linda, né? Glória. Quem será que é? Glória a Deus. E aí eu fui pesquisar, né, sobre o significado de cada uma desses eu vou compartilhar com vocês. No versículo 13 fala sobre a roupa, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. A roupa que ele estava usando significa a função de sumo sacerdote e rei. Glória a Deus. Os cabelos brancos representam a eternidade e a pureza. Os olhos brilhantes como fogo, visão de que tudo penetra e o seu julgamento justo. Pés como bronze refinado, sugere que o poder de esmagar o mal e da estabilidade. A voz que fala sobre águas, na minha versão está como uma grande cachoeira, mas tem a versão que fala sobre as águas, muitas águas, né?
que demonstra o poder e a autoridade irresistível. E esse é Jesus Cristo. Glória Com a Deus. todas as suas virtudes, né? Glória Com todos a os Deus. seus. Glória a Deus. Eu achei lindo cada significado e a gente vê que na palavra nada passa desapercebido. No versículo 16 fala: na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na mão direita e os 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas que eu falei mais, que eu li mais em cima, né? Aqui a gente vê a experiência de Jesus, de João, né? A visão que ele teve e a conversa que ele teve com Jesus, o que é muito lindo, porque ele fala tudo que ele é, e João sente medo e ele fala para não ter medo. E as estrelas, que são os anjos, os historiadores afirmam que são os pastores, bispos de cada uma das 7 igrejas que ele pede para escrever essa carta. E aí o Senhor me falou para ler a carta de Éfeso. Glória a Deus. Para nós. Glória a Deus. A carta foi para a igreja de Éfeso, né? E vou falar um pouquinho sobre o contexto em que essa igreja estava inserida. Ela estava em Éfeso, tinha o templo da deusa Diana, ou Artemis. E era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era um templo gigantesco. E era uma cidade que ela ganhava muito dinheiro com o comércio desse templo. Então vendiam estátuas, e as pessoas iam lá para conhecer o templo da deusa Diana. E os cristãos, por não seguirem os mesmos princípios do templo da deusa Diana, eles ameaçavam o comércio, né? Eles ameaçavam aquela cidade. E a deusa Diana, ela era a deusa da fertilidade. Então as práticas desse povo eram muito diferentes do que a gente segue como cristão. Então essa igreja estava no meio de um contexto totalmente diferente do que eles acreditavam, né? Junto da imoralidade sexual, junto de idolatria, de coisas que a palavra não nos ensina, né? Então é quase como hoje, porque hoje a gente também está inserido em um lugar em que, se a gente for lá para fora, as pessoas estão vivendo coisas que não condizem conosco, não condizem com a nossa verdade. Então, principalmente os jovens, fica difícil de não contaminar. Então precisa de posicionamento e de conhecer verdadeiramente aquilo que você acredita. Porque a partir do momento que você realmente acredita na palavra, em Jesus, nada do que falam em fora te convence, né? E vamos ler um pouco, glória a Deus, da carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta
Essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus. É igual Jesus. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar as pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então nesse versículo 2 a gente vê Jesus ele elogiando esse povo, né, dessa igreja, falando que eles trabalham muito, que eles aguentam o sofrimento com paciência. Isso me veio muito ao coração também, porque será que a gente tem aguentado, tem tido paciência, tem aguentado as coisas com paciência? Enfim, eles estão com paciência, está no versículo 3, gente. Perdão. Mas aqui a gente vê eles elogiando o povo, né? E como a gente tem servido a nossa igreja? A gente tem trabalharam muito, aguentaram o sofrimento com paciência. Vocês não puderam suportar as pessoas más. No caso, quem não estava andando na mesma... Não é que a gente tem que amar o próximo. Não é que a gente tem que não suportar as pessoas más. Mas no caso, dentro da igreja tinham situações em que não estavam certas e eles advertiram e não permitiram que aquilo continuasse acontecendo. É nesse sentido. E aí no versículo 3 fala: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimar. Porém, uma coisa contra vocês é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Isso me tocou muito, porque será que a gente tem amado como a gente amava Jesus no início? Será que a gente tem, né, algumas pessoas aqui servem na intercessão, na igreja, né, na limpeza, no louvor? Será que a gente tem louvado como a gente louvava como a gente louvou na primeira vez, que fica aquele peito ardendo, aquela vontade de louvar mais e mais? Ou a gente está na rotina, a gente está fazendo porque está na escala, fazendo porque tem que fazer? E aí o Senhor ele nos adverte nessa noite para que a gente reveja dentro de nós se a gente tem feito como a gente fazia antes. Se a gente tem tido o nosso primeiro amor. Se a gente faz com... Porque assim, aqui eles faziam com excelência. Tanto que Jesus elogiou. Eles trabalhavam muito, aguentavam sofrimento. Mas eles já tinham perdido o mais importante, né? E aí eu até anotei aqui. Se a gente fizer tudo, mas pelo motivo errado, seja para status, seja para, eu vou fazer porque eu vou mostrar para o pastor que eu consigo. Eu vou fazer porque eu estou na escala. Na verdade, a gente não está fazendo nada. O tudo nosso, sem a vontade certa, sem o coração naquilo que realmente importa, é nada para Jesus. Então, e assim, como é que a gente quer ter intimidade, relacionamento, experiência, se a gente está no automático? Se a gente está fazendo por fazer, ou está fazendo porque virou rotina, né? E aí, isso
feito refletir muito, assim, porque a gente não pode perder o nosso primeiro amor. A gente não pode perder a vontade de fazer as coisas para o Senhor de todo o nosso coração. A gente não pode deixar de sentir o Espírito Santo quando a gente está fazendo as coisas para o Senhor. Porque senão perde o sentido. A gente está só encenando. E aí alguém pode virar e falar assim: não, mas Carol, não faço nada na igreja. Eu não tô nem escala, nem nada. Eu venho no culto. Mas como tem sido o seu culto? Como tem sido o nosso culto? Como tem sido a nossa oração, o nosso jejum, o nosso louvor em casa? Como tem sido, sabe, as coisas que a gente, como a leitura da palavra? Porque não é só quem está aqui ajudando que precisa do primeiro amor. Todos nós precisamos do primeiro amor. E talvez alguém aqui orava antes, não ora mais. Louvava antes, hoje em dia nem coloca mais louvor dentro de casa. Jejuava e não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não vai dar, não tenho mais tempo. E aonde fica o amor, né? Aonde fica o amor na nossa rotina? E a gente precisa refletir, sabe? Aonde que está o nosso coração nos momentos. Porque, eu tenho orado sim. Tenho orado toda noite antes de dormir, eu tenho orado. Mas como que tem sido a sua oração? A nossa oração, né, no caso. É uma oração de 5 segundos e apaguei, porque aí você está fazendo nada. Porque seu coração não está ali, a sua vontade não está ali. Você está lendo a palavra porque não, eu tenho que ler a palavra todos os dias. Aí você lê de qualquer jeito, não reflete em nada, só para dizer que leu. Mas não quer dizer que toda vez, todo dia você vai ler com aquela sede, aquela vontade maravilhosa. Porque a gente é humano, a gente nem todos os dias vai ser dessa forma, mas a gente tem que se atentar quando isso se torna uma rotina. Todo dia eu tô lendo a palavra de qualquer jeito. Eu nem tô lendo mais. Todo dia eu tô orando de qualquer jeito, mas aí depois, eu nem tô orando mais. Então, o Senhor, Ele me fez refletir sobre isso e muito sobre também como eu tenho vivido isso, sabe? Amém? Glória a Deus, amém. No versículo 5, Jesus ele nos dá uma alternativa. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Aqui Jesus, ele lindo, misericordioso, nos chama ao arrependimento. Então que nessa noite a gente possa refletir no nosso coração, nas nossas vivências, como temos sido para o Senhor, no que temos perdido esse primeiro amor, o que a gente fazia antes e que hoje em dia a gente não faz mais, ou não faz como deveria fazer. E no 6, ele fala mais uma coisinha. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Os nicolaítas, eles eram um povo que estava misturado lá com eles em Éfeso, e eles praticavam práticas, é bom, né? Eles praticavam a imoralidade, eles incentivavam a idolatria, a libertinagem. E o que me chamou a atenção é porque
Eles buscavam se misturar à cultura grego-romana para evitar perseguições, fingindo aceitar rituais pagãos enquanto se diziam cristãos. Então, eles estavam lá no meio do povo, se misturavam, fingia que estava tudo certo, fazia o que o povo lá fazia e se dizia cristão. E eles acreditavam, olha aqui, eles acreditavam que como a alma estava salva, as ações do corpo não tinham importância espiritual. E aí, só para finalizar, o que o Senhor colocou no meu coração, será que a gente tem aceitado situações que não agradam a Jesus só para pertencer a algum lugar? Só para não ser perseguido? Só para não ser... mas eu vou ficar quieta agora porque senão vai me dar dor de cabeça demais, deixa que... Não, ou então tem medo de se indispor com a pessoa porque não vou contradizer, deixa ela... E aí você vai vivenciando aquilo, vai se misturando e quando você vê, você já está até aceitando e vivendo os princípios como os nicolaítas faziam, né? Eles aceitavam, fingiam que tava, no ritual estava tudo certo, mas se diziam cristãos. Então a reflexão de hoje é essa. Nos versículos 7 ele fala: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Então, que nessa noite a gente possa refletir.